Eu quero falar sobre um tema que é um tema meio, como eu vou dizer, meio delicado, porque você precisa crer para que você possa receber de fato a libertação. Eu quero falar sobre quebra de maldições geracionais, quebras de maldições impostas sobre a tua vida. E esse tema é um tema que ele vai trazer para a tua vida lucidez, ele vai trazer para a sua vida entendimento e vai fazer com que você caminhe em liberdade. E eu quero profetizar sobre a tua vida que amanhã de hoje vai estar marcando um novo tempo sobre você. Vai se abrir um portal dos céus nesse lugar, aonde você vai adentrar para que você possa viver a vida abundante que Cristo veio para liberar sobre nós. Porque o Senhor disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para que tenhamos vida. E quando ele dá essa vírgula, ele coloca vida em abundante, ele está separando a vida eterna da vida aqui na terra. E o Senhor tem uma vida abundante para cada um de nós aqui. E nós precisamos adentrar dentro desse portal divino que o próprio Cristo abriu para mim e para você, para que nós possamos viver essa vida abundante. Vida abundante não quer dizer que não tenhamos lutas. Vida abundante não quer dizer que não tenhamos batalhas. Mas vida abundante nos dá a capacidade de vencer todas elas e alcançar todas as coisas. Fala comigo assim: o diabo quando me tenta, ele quer tirar algo de mim. Deus quando me prova, ele quer acrescentar algo na minha vida. Amém? Porque toda vez que Deus prova o seu povo é para dar alguma coisa para ele. E quando eu entendo isso, eu tenho prazer nas provações. Está vindo uma luta. Deus está vindo uma luta. Deus está comigo. Deus vai me dar vitória. Eu vou alcançar alguma coisa. Eu vou viver alguma coisa. Eu vou ter um milagre. Eu vou alcançar uma porta aberta. Eu vou viver o sobrenatural de Deus na minha vida. E quando eu entendo isso, eu passo pelo processo dando glória a Deus. Suportando o processo. O apóstolo sempre diz isso. Quem não suporta o processo não vive o sucesso. E se você não conseguir, se você burlar o processo, você não vai conseguir alcançar. É como alguém que quer fazer medicina, entra na faculdade. Se ele não passar os anos todos, não estudar, não ser aprovado, ele pode comprar o diploma, mas ele não vai ser médico. Entendem isso? Então a intenção de Deus é muito mais do que liberar para você uma bênção, um milagre, liberar talvez ali uma porta aberta, liberar algo que você está buscando. Para Deus é muito mais importante o processo que você está passando. Porque o processo que você está passando está aperfeiçoando você. É no processo que você muda, é no processo que você busca mais Deus e conhece Ele. É no processo que Deus tira de você aquilo que não cabe em você. Porque tem muita coisa que não cabe na gente. Quem está entendendo? Tem muita coisa que nós fazemos que não cabe na gente como Cristo quer que nós sejamos imagem dele e semelhança. Então, a cada processo, Deus diz: ei, agora está na hora de você deixar isso. Eu falo que a conversão, ela é o início, porque a conversão é um processo. Entende? Você deixa a idolatria, a feitiçaria, e você acredita num só Deus, em Cristo Jesus. Salvação. Agora, você deixa de mentir, roubar, prostituir, adulterar, enganar. Você deixa de dar falso testemunho. Você deixa de ter ânimo dobre. Hoje eu estou, amanhã não estou. Hoje faço, amanhã não faço. Você passa a amar as pessoas, perdoar mais. Você passa a estender mais a mão, ter mais empatia. Você passa a olhar o mundo com os olhos de Cristo. Entendem isso? Você começa a sentir a dor das pessoas com o coração de Cristo. E você passa a entender as pessoas com a mente de Cristo. Então, quando eu passo por esse processo, eu vou me tornando cada vez mais semelhante a Ele. Em Malaquias capítulo 2, não sei se é o versículo 23, mas diz assim, que Deus, Ele é aquele que trabalha na nossa vida como purificador de prata. Tem algo muito interessante, porque o Senhor fala que Ele nos pega para purificar a prata. E quando você vai olhar como é o processo da prata, ela é levada ao fogo, que é a nossa prova, amém? E diz que ele fica ali para poder ver a prata purificada.
Mas acontece algo muito interessante. A prata, ela chega no ponto certo e aquele que está, escute bem, aquele que está purificando a prata não pode sair de perto. Porque o momento que a prata fica purificada, ela fica perfeita, é a hora que o purificador se enxerga nela, ela se torna um espelho. Quando o Senhor diz assim, como purificador de prata, eu purifico vocês, Ele está dizendo assim, no meio da prova de vocês, enquanto eu não me ver em vocês, a prova não passa. Mas eu tenho uma boa notícia, Ele não tira os olhos de você. Ele está com você em todas as provas. Amém? Então vamos começar a ministrar. Deuteronômio 11, 26, 27. Me disseram que eu tenho 2 horas hoje para ministrar. Como eu vim de muito longe, aí me deram muito tempo, entendeu? Tô brincando, né, pastor? O pastor deu um sorriso. Olha, não tem nada a ver com isso. Deuteronômio 11, 26, 27 diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. O Senhor aqui, Ele coloca a bênção e a maldição como uma escolha para cada um de nós. Como eu escolho bênção e como que eu escolho maldição? Porque uma pessoa diz assim, não, mas eu jamais vou escolher maldição para a minha vida. O problema é que as nossas atitudes, elas podem gerar bênção ou elas podem gerar maldição na nossa vida. E você pode até não querer a maldição, mas se você tem atitudes que atraem a maldição, ela vai vir sobre a tua vida. Então, quando o Senhor diz assim, eu coloco a bênção e eu coloco a maldição diante de vocês, Ele está dizendo assim, eu sou pai, e como pai, eu dou o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio te dá o direito de escolher. Mas, quando a gente termina de ler esse capítulo, diz assim, mas eu peço que vocês escolham a bênção e que vocês escolham a vida. Amém. E a vontade de Deus é que nós vivamos as bênçãos e vivamos a vida. Mas nós, às vezes, pelas nossas atitudes e por atitudes que cometeram outros antes de nós começamos a atrair maldições sobre a nossa vida. E é sobre isso que eu queria falar nesta manhã. Hebreus 12, de 1 a 3 diz assim, Hebreus 12, de 1 a 3 diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Ei, vocês têm muitas nuvens de testemunhas aqui. Amém. Tem muito milagre nesse lugar. Amém. Tem muita bênção nesse lugar. Tem muita vida restaurada nesse lugar. Tem muita vida curada nesse lugar, liberta nesse lugar. Amém? Amém? Tem muita gente que tem vivido aqui sinais, milagres, o impossível de Deus, porque esse lugar tem nuvens de testemunha. Amém? E diz assim, desembaraçando-nos do peso e do pecado. Olha só. Aqui está falando sobre peso e pecado, são 2 coisas diferentes. O pecado é aquilo que nós cometemos, mas o peso é aquilo que nós carregamos. É por isso que tem pessoas que têm uma vida pesada. Por quê? Porque antes de você, já vieram outros que vieram fazendo pecados. Eu quero fazer uma diferença para você. Pecado é aquilo que você comete. Então, por exemplo, né, o nosso irmão Picasso, né, ele comete um pecado, ele rouba alguém. Repreende. Ele rouba alguém. Ele não é um ladrão, ele cometeu um pecado, ele roubou alguém. Mas, se ele se aperfeiçoar nisso e começar a roubar hoje, rouba amanhã, rouba depois, ele deixa de ser um pecado e passa a ser uma iniquidade. A Bíblia não fala sobre iniquidade? Iniquidade é o mesmo pecado repetido várias vezes. Mas a Bíblia também nos fala sobre raiz de iniquidade. O que é raiz de iniquidade? O bisavô do nosso irmão Picasso roubava, o avô rouba, o pai rouba e ele rouba. Há uma raiz de iniquidade na família que segue. E deixa eu te dizer uma coisa, há demônios que habitam nessa raiz de iniquidade e tentam te levar às mesmas práticas. É por isso que tem pessoas que dizem assim, eu não queria beber, mas eu bebo, eu não consigo parar de beber. Porque há um demônio geracional na sua família que leva você a essa prática. É por isso que você ouve assim, o meu bisavô morreu de câncer, meu avô morreu de câncer, meu pai, tem muita gente que morre de câncer na minha família. Isso é uma maldição geracional. Algo aconteceu no passado que abriu essa porta para que isso pudesse entrar. A minha família, todo mundo morria de acidente de carro.
E aí eu fui ficando adolescente, vendo essa situação, eu perdi um irmão, um primo numa batida. Eu me recordo que eu era criança ainda, e eu estava na casa da minha tia, numa fazenda, então minha tia morava mais em cima e a minha outra tia morava mais embaixo. Eu estava na casa dela, na varanda, aguardando chegar o corpo do velório. E interior, as pessoas lá andavam todo mundo junto no mesmo carro. E eu me recordo de ver 8 caixões na frente da casa da minha tia. Morreu o marido dela, morreu 3 filhos, morreu netos, morreu filha, aquele monte de gente. Então a minha família tinha aquela coisa assim, morava no interior da Bahia e alguns moravam no Espírito Santo, 400 quilômetros de distância. Quando eles saíam, eles se misturavam no carro, porque eles diziam assim, se alguém se bater, não morre a família. De tanto que já era uma coisa corriqueira, morreram de acidentes. Meu tio, meu primo, várias pessoas morreram de acidente. Quando eu entendi isso, e acontecia algo muito interessante. Eu já estava casada nessa época, eu tenho 33 anos conheço meu marido, 31, vai para 32 anos de casado, tenho 2 filhos, uma de 28, o outro vai fazer 22 agora, tenho 3 netos, um de 3, um de 1 ano e 4 meses, outro de 2 meses. Espero que a família cresça mais, amém? Então, a gente era bem no início do nosso casamento, e a gente, quando viajava, direto a gente via animal na pista, não tinha. Teve uma vez que tinha um toco no meio da pista, ele disse para mim assim, ele sempre andou bem, né? E aí ele disse assim, se eu frear, a gente capota, segura, vai ter que passar por cima. Quando a gente segurou, não tinha nada na estrada. Por quê? Porque os espíritos malignos trabalham para que você consiga. Há pessoas que dizem assim, tinha um animal na pista, a gente capotou e ninguém vê nada. A gente bateu em alguma coisa, o carro não tem. Por quê? Porque os espíritos malignos, eles vão trabalhar para fazer com que essa maldição perpetue a família. Como isso parou? No dia que eu entendi, no dia que eu orei, a minha oração ela é mais eficaz na minha família, tá? Você e sua família, ok? Mas ela também pode se estender pela misericórdia de Deus a familiares também. Ou seja, desde 2098, ninguém mais morreu na minha família de acidente de carro. Pode até acontecer, mas vai ser por Deus. Amém? Então, quando eu entendo essas coisas, eu começo a perceber que a minha história de vida hoje tem muito a ver com aquilo que foi do passado. Por que eu estou trazendo essa palavra para você? Talvez você queria uma palavra de poder, isso aí eu posso trazer uma outra vez, mas eu preciso que você entenda, porque libertação faz muito mais do que você entende, do que se ora por você. Porque pelo poder do nome de Jesus, todo demônio sai, mas se você não tem entendimento para fechar a porta, ele volta. Quem está entendendo? E é por isso que tem pessoas que você manda o demônio embora hoje e ele volta amanhã, porque você não sabe a porta que ele está entrando. E você não conseguiu fechar essa porta para que o diabo não entre novamente. Então, quando nós vamos olhando e nós vamos percebendo que a nossa história de vida, ela caminha. Eu fui chamada numa madrugada, há uns anos atrás. Vou contar alguns testemunhos para vocês conseguirem, tá? Fui chamada na madrugada, há uns anos atrás, uma filha da casa, e disse assim, eu preciso que os senhores venham aqui, pais, porque a minha irmã tá louca, ela tá com uma faca, ela tá batendo na porta para quebrar a porta, porque ela disse que vai matar o marido dela. Ele tá dentro do quarto com as 2 crianças, os meninos estão chorando muito, e ela tá enfurecida, ela só pode estar endemoniada. Saímos de casa, peguei meus filhos, botei no carro, ainda eram mais jovens, e fomos para lá na madrugada. Chegamos lá, conseguimos acalmar a mulher, consegui tirar as crianças do quarto, a irmã levou para a casa dela, que ela morava no fundo, e aí a gente foi orar, ela disse assim, a senhora pode orar, mas eu vou matar ele depois que vocês forem embora. E aí a gente falou, não, filha, vem cá, senta aqui, vamos orar. Existe 3 tipos de endemoniamento. Existe o endemoniamento por opressão. É aquele que você sente pesado, angustiado, aquele que te oprime, aquele que você sente que parece que o mundo está todinho em cima de você, você sente tristeza, alguns vão para depressão, para crise de ansiedade, é uma opressão, os demônios eles estão à sua volta te oprimindo, entende? Tem a possessão parcial, é aquela que a pessoa endemonia. Quem já viu endemoniamento aqui? Já viram? A pessoa endemonia,
mas ela fica numa crise entre o demônio fala e ela chora de medo. Por quê? Porque ela foi tomada pelo demônio, mas a mente dela está livre. Então ela sabe do que está acontecendo, ela ouve tudo, mas ela não se domina. E tem o endemoniamento total. É aquele que a pessoa endemonia e depois ela diz, onde eu estou? O que aconteceu? O que houve? O que aconteceu? Por quê? Porque o demônio toma o corpo e a mente dessa pessoa. Vocês entenderam? O endemoniamento dela foi parcial. Então ela via tudo que o demônio falava. E o demônio disse assim, eu estou nesta família. Eu separei o tataravô dela. Eu separei o bisavô. Eu separei os avós dela. Eu separei a mãe. Eu separei a irmã. Eu separei o irmão. Todos por adultério. E eu vou separar ela também. E o marido dela dizia assim, eu não sei o que aconteceu comigo. Quando eu vi, eu estava lá. E aí dizia, como que você vê que está lá? Não tem como. Ele disse assim, eu tomei ele, a mente dele, para que ele estivesse lá. Ele chegou em casa do desespero, quando ele se deparou da situação que estava, ele fugiu, não chegou a cometer o ato em si, e ele conta para ela, e ela, né, vai matar ele, com certeza, pelo histórico que ela tinha na vida dele. Entende? Na vida dela. De todo mundo adulterava. E o demônio disse assim, e eu vou separar ela. Vocês conseguem entender que tem coisas que nós vivemos? Existem obras de macumbaria. Se botarem uma obra aqui, a gente joga fora, o lugar está limpo. Mas se você não desligar no mundo espiritual, é por isso que uma obra aqui mata alguém no Japão. Nós convertemos um ex-bruxo, nós não, né? O Espírito Santo converteu um ex-bruxo conosco, né? A gente estava trabalhando com ele. E ele dizia o seguinte, ele arriava um trabalho 6 da manhã. 6 da tarde a pessoa estava sendo velada. Ele disse assim, eu matei muita gente. Vocês não têm condições de quantas pessoas eu matei. E glória a Deus que ele se converteu, mudou de vida, amém? E aí, o que acontece? A gente foi trabalhar com ela, libertou ela desse demônio, trabalhamos com o casal, eles estão casados até hoje. Ok? Foi uma obra de macumbaria que fizeram. Há anos atrás. Porque existe a obra de macumbaria que você faz assim, eu quero o teu emprego. Então a pessoa faz uma obra para tirar o teu emprego. Mas tem pessoas que fazem obras assim, eu quero que ele perca o emprego e ninguém da família dele mais consiga trabalhar. Essa obra ela é perpétua, ela permanece, se ela não é desligada, ela continua atuando. Quem aqui já ouviu assim alguém dizer, gente, todo março parece uma coisa, a gente adoece. Todo dezembro parece uma coisa, a gente briga. Todo janeiro parece uma coisa, a gente perde o emprego. Acontece sempre uma situação em épocas do ano. Quem já teve essa sensação? Por causa de obras que foram feitas, entendem? E elas vão se cumprindo dentro da sua vida. Então nós precisamos não só limpar o lugar, mas desligar todas essas obras que foram feitas. E essa obra ela foi feita para destruir esta família. E assim são muitas outras coisas que nós vivemos. Por isso que fala aqui, olha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, uma carreira proposta para vocês, de bênção, de vitórias, de ministério, de chamado, de poder de Deus, de unção, de renovo, de restauração, de serem usados com glória, com poder, que serão vistas pelas pessoas lá fora, porque há sobre você uma proposta de Deus. Desde o momento que você aceita Cristo, há uma proposta feita no mundo espiritual para você. Mas muitos de nós não conseguimos alcançar essa proposta e vivemos uma vida só, sem viver a vida abundante, porque não entendemos no mundo espiritual. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne. Às vezes brigamos com pessoas, mas a nossa luta são contra espíritos que agem nas pessoas, ou que agem no ambiente que se encontra essas pessoas. E com isso nós vamos vivendo uma vida que não foi proposta por Deus. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Bom,
Eu preciso ficar endemoniado para me ser liberto? Não. Mas, se tiver, é melhor ser liberto do que sair com demônio. Às vezes a gente fazia libertação pessoal, a gente tem uma ficha, a gente faz algumas libertações pessoais, e faz uma libertação e a pessoa ficava assim, que eu não endemonia. Eu parei, falei, deixa eu te falar uma coisa. Vamos parar a libertação, porque não é que eu queira que você endemonie. Mas se você tiver que endemoniar para ficar livre, eu prefiro você endemoniar aqui, a gente libertar você, do que você ir embora com o demônio. Agora, se você tem um demônio de estimação e você quer ficar com ele, aí a gente não pode fazer nada. Porque às vezes a gente coloca a nossa reputação acima da nossa libertação. Ai, o que vão pensar de mim? Ei, nem sempre você endemoniou porque você abriu a porta. A maioria das vezes foram portas que já foram abertas para você. Amém? Amém? E se for também, que se arrependa, muda de vida e que você consiga viver essa vida liberta. Sabe, o inimigo trabalhou muito na nossa vida para a gente ter medo do diabo. E na realidade quem tem medo da gente é ele. Porque é você que tem o nome de Jesus, você que tem o sangue de Jesus, você que tem o poder de Jesus. Amém? Estão me ouvindo? Você que tem o nome de Jesus, o poder de Jesus, o sangue de Jesus, Ele com você, os anjos que o Senhor manda com você. Por que você tem medo do diabo? Porque Ele criou uma fábula para nós cristãos termos medo dele. Não mexa com ele, que ele não mexa com você. Para com isso, ele está mexendo com você o tempo inteiro. Você não ora, ele toca na tua família. Você não jejua, ele entra no teu casamento. Você não vai batalhar contra as trevas, ele entra na tua vida financeira. Porque ele veio para roubar, matar e destruir, ele não veio para outra coisa. Ele veio para te tirar do céu, te arrancar do reino espiritual. Ele veio para tirar aquilo que você tem de direito. Então não tenha medo do inimigo, porque Jesus é com você, amém? E é Ele que tem que ter medo de você. Amém? Amém. Eu estava mexendo na libertação, apareceu um demônio horroroso. O que eu vou fazer? Olhei e falei, quero voltar, quero sofrer. Eu falei, só toca na minha família se Deus permitir. Só vai tocar na minha vida se Deus quiser. Eu falei, eu não tenho medo. Sabe o que acontece? Sabe de quem que o diabo realmente tem terror? Não é medo, é terror. De pessoas que perderam o medo da morte e perderam o medo de perder aquilo que ama e aqueles que amam. Por que isso? Porque eu não tenho medo de morrer. O dia que eu tiver que morrer, eu vou morrer. Porque Deus quer. Eu não vou para o céu nem um segundo antes de Deus me querer lá em cima. Quem está entendendo? A minha família, se tiver que alguém morrer, não é porque eu estou fazendo libertação, não é porque eu estou orando, não é porque eu estou pregando, não é porque a gente saiu pelas nações para ganhar vidas e falar de Jesus, não. Vai ser porque Deus quis levar. Amém? Amém? Porque quando você vive no controle de Deus, aí você diz, mas a gente fez uma libertação, eu fiquei com o corpo dolorido, me deu uma gripe. A gente tem os símbolos dos 5 ministérios, é por isso que eu virei para trás, é o hábito. É porque a gente tem o leão, que representa o apóstolo, a gente tem a águia, que representa os profetas, a cruz, que representa os evangelistas, o coração, que representa os pastores, e nós temos também a Bíblia, que representa os mestres. Então, quando eu virei para trás, foi para mostrar, né? A cruz. Ei, o meu parâmetro é o meu Jesus na cruz, sangrando, retalhado, sofrendo e morrendo por mim. Então, o que é uma coisinha que vem na gente para libertar alguém que Deus ama, que Deus quer liberto? Quem está entendendo? Amém. Então, quando você perde esse medo que o diabo coloca em você, você se torna um terror na vida dele, porque ele não consegue mais controlar você. E você vai ser um libertador onde você for. Você não vai ter medo. Amém? Você não pode ter brecha de pecado. Amém? Amém. Agora, se você tem uma vida de santidade, peca, mas peca sem querer pecar. Porque tem gente que vira uma múmia, que pecado é um acidente. Então, você tem um curativo. Amém? Eu quero pedir perdão, eu vim de tênis, não vim de sapato. Eu me acidentei, trinquei meu dedão do pé e não estou conseguindo calçar salto. Quebrei o nariz.
numa situação, mas aqui, deixa eu falar com vocês, me perdoem, tá? Eu quero falar para vocês que vocês não podem ter medo do inimigo, porque se vocês tiverem medo do inimigo, vocês não fazem a oração que precisam fazer. Entendem? Vocês não conquistam. A Bíblia diz que desde os dias de João Batista, tá em Mateus 11, versículo 12, que desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Só que dentro do original, não é eu e você que estamos tomando a força. Dentro do original diz que o reino das trevas, diz que Satanás está arrombando o reino dos céus e está tomando o que é dos filhos de Deus. É o que está no original desse versículo. Ou seja, se eu não me esforço, se eu não me posiciono, o diabo fica com o que é meu. Entendem isso? Fica com sua família abençoada, fica com a sua saúde, fica com o seu casamento, fica com seus filhos, fica com sua vida ministerial, sua vida espiritual. Quem está entendendo? Amém. Meu Deus. 5 minutos eu vou começar as orações. Eu quero contar uma história, eu não vou ler pelo tempo, depois vocês leem em casa. Quero contar uma história de Abraão, de Isaac, Jacó e José. Vocês já leram? Na Bíblia? Quem não leu não tem problema, vai ler em casa, amém? Deixa eu falar uma coisa. O diabo conhece a Bíblia. Ele usou a Bíblia para atacar Jesus. Você precisa conhecer a Bíblia. Amém? Para saber o que você faz. Ok? E Abraão, ele tinha a sua esposa chamada Sara. Ele vai para a terra de Gerar, onde tinha Abimeleque, o rei de lá. Abimeleque não era um nome, era como Faraó, era um título, ok? Como se tornou Herodes também, Herodes 1, 2, 3 na história, entende? Eram títulos que recebiam as pessoas. E Abimeleque se encanta com Sara. Acha Sara linda. Devia ser como nós, mulheres aqui, lindas, né? E aí o rei, ele quer ela. Abraão com medo, que eu matava depois, né? Vamos nós? Homens, proteja suas mulheres, amém? Morra por elas, amém? Porque é isso que Cristo fez pela igreja. Cristo morreu pela igreja. E vocês, homens, precisam morrer pelas suas mulheres, se preciso for, amém? Amém. Da mesma forma que nós, mulheres, precisamos ser submissas aos nossos maridos. E a submissão, ela não está ligada a um entendimento, ela está ligada a uma prática. Eu, por exemplo, eu me submeto pelo entendimento. Sou uma pessoa muito forte. E se eu não me entendesse o mundo espiritual, vocês entendem? Era difícil eu me submeter. Então você não se submete porque você é fraca. Você não se submete porque você tem medo. Você não se submete porque você precisa de alguém. Você se submete porque a Bíblia manda você se sujeitar ao cabeça da igreja. Amém? Então, Sara foi levada para Abimeleque. Abraão conta uma meia mentira porque Sara era prima de Abraão. Passa-se os anos. Aí Deus interviu na história. Vocês vão ver lá, tá? E o que o homem não faz, Deus tem que fazer, né? Aí passa-se uns anos, chega Isaac na mesma terra de Gerar, outro Abimeleque se encontrava, se encanta por Rebeca. Isaac diz que ela é irmã dele, só que ele conta a mentira inteira, porque ela era prima, já não era irmã. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O diabo fez com Abraão, conseguiu trazer para fazer a mesma coisa com Isaac. Passa-se os anos, e Rebeca induz Jacó a não só mentir para o pai, mas roubar a primogenitura do irmão. Entendem isso? Depois Jacó vive o engano da mentira do sogro, ele vive o roubo do sogro com a parte financeira dele, ele passa tudo aquilo que ele passou, depois ele chega na terra dele, e ali os filhos mentem para ele que José morreu. Passa-se os anos, José passa por tudo que José passou. E quando eles chegam lá no Egito, José era o homem mais poderoso da terra, só Faraó, sentado no trono, que se estivesse fora do trono, José era maior do que ele. Lembra a passagem? Os irmãos chegam. O que Deus preparou? Deixa eu explicar uma coisa. Toda maldição, ela vem para preparar alguma coisa, para destruir alguma coisa. E a intenção do diabo era acabar com toda a geração de Jacó, de Abraão. A promessa de Deus. Por quê? Porque José tinha poder de mandar matar todos os irmãos dele. Mas a Bíblia diz que José, ele para
e ele se arrepende. Ele quebra uma maldição pelo arrependimento, pela oração. Diz que Faraó, no palácio, ouvia os gritos de José, porque José estava ali, tendo que perdoar, tendo que liberar, mas tendo que quebrar uma maldição que se instalou na família de Abraão, santa, separada por Deus. Eu quero te falar o seguinte: Deus coloca bênção e maldição. Quem está entendendo? As nossas escolhas trazem. Deus não deixa de te amar. O propósito de Deus não deixa de acabar na tua vida. Só que você consegue interferir na história que Deus tem para você. Vocês entendem isso? Abraão continuava sendo pai daquela geração, mas ele deixou entrar uma raiz, e se não fosse José acabar com aquela raiz, tinha exterminado toda ela. Então eu quero falar para você que a maldição geracional, ela entra na nossa vida, e nós temos o direito, o dever, a autoridade, o chamado de Deus para quebrar isso sobre a nossa vida e sobre a nossa posteridade. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Quando eu entendo isso, eu começo a perceber que eu tenho muito mais autoridade. Eu deixo de ser passivo. Aquela história de, se Deus quiser. Ah, Deus permitiu. Claro, o que Deus quer vai acontecer. O que Deus permitir vai acontecer. Mas o que eu passivamente aceito e coloco a culpa de Deus, Deus olha de cima e diz, filho, eu não tenho nada a ver com isso. São as suas escolhas. Ei, se levanta, se posiciona. Amém? Amém? Porque se eu não consigo ter esse entendimento, eu começo a viver uma vida completamente roubada. Aí o diabo toca na minha vida, toca na minha saúde, toca na minha história. Eu não estou dizendo, volta a falar, que nós não vamos passar por lutas, não. Mas nós precisamos passar pelas lutas que Deus coloca na nossa vida, não aquilo que o diabo foi habilitado na história para entrar. Entendem isso? Nós fizemos uma libertação de uma pessoa, e no momento da libertação ela endemoniou. E nesse endemoniamento, ela disse o seguinte: a família dela era completamente destruída, tá? Casamento, filhos, tudo, era tudo destruído. E o demônio disse assim, eu estou nessa família desde a 10ª geração. Sabe o que o demônio contou? Ele disse assim, e eu tentei matar o pai dela, não, o avô dela, quando estava vindo da África. O navio afundou e ele se salvou. Morreram muitas pessoas naquele dia por causa dele. Ei, tem muita gente que sofre a sua volta por causa dos planos do diabo na tua vida. Entende? Aquele marido daquela mulher, ele sofreu. Poderia estar vivendo hoje um casamento destruído. Entende? Poderia estar vivendo longe dos filhos por causa de um problema dela, que não era dele. Quantas coisas nós carregamos que causam problemas para o outro? Aí depois, conversando com ela, ela disse que era verdade mesmo. Que o avô, acho que avô, bisavô, agora desculpa, tá? Que tinha vindo da África mesmo e tinha sofrido um acidente. Ele conseguiu sobreviver desse acidente. Mas o que o diabo queria? Destruir toda uma geração. Quando ele não consegue destruir matando, porque Deus não permite, ele consegue destruir roubando a alegria, a paz. Ele consegue roubar o que você tem, ele rouba teus sonhos, mata teus projetos. Sabe, ele faz você não acreditar mais no casamento, ele faz você não acreditar mais na vida espiritual, não acreditar mais em líderes. Tem pessoas que se decepcionam com a igreja, se decepcionam com Deus. Atendi uma pessoa esses dias no meu gabinete, muito chateado, porque havia perdido, né, havia perdido 2 gestações e tal, e ela, como Deus faz isso comigo? Eu digo, a gente jaz no maligno, o mundo está aqui, a gente não está livre disso. Mas tem um propósito de Deus na nossa vida. Amém. E portas que nós abrimos. Estava orando agora, antes de vir para cá, chamei um casal para orar, ela perdeu o primeiro filho, perdeu o segundo filho. Eu falei com ela, deixa eu orar por você, porque eu vi um espírito de morte que entrou do marido dela no útero dela. A irmã dele morreu de câncer, o pai dele morreu de infarto, a mãe dele morreu agora, pouco tempo atrás, eletrocutada, e ele só não morreu, porque o apóstolo ia 55 dias na UTI orar e botar óleo nele. O Mateus. Lembra? Porque o diabo ia matar os médicos, dizia, não tem mais solução para a vida desse rapaz. Ele não tem jeito mais, ele já está morto já. Nós vamos desligar os aparelhos. E meu marido, não deixa.
quem era da família, nós vamos orar por ele. E nós começamos a orar por ele, e orar por ele. Hoje ele está vivo, mas por causa de uma intervenção divina. Porque o espírito de morte está dentro da casa dele. Vocês entendem isso? Não podemos olhar aquilo à nossa volta como acaso. Ah, foi por acaso. É por acaso que a irmã morre, o pai morre, a mãe morre, ele quase morre, ele perde 2 filhos. Não é por acaso. Amém? Amém. As pessoas falam assim, vocês ficam espiritualizando tudo. Olha, eu não espiritualizo tudo não, mas eu olho tudo com olhos espirituais. Amém. Entende? Eu olho tudo com olhos espirituais. Para ver o que é natural. Tem coisa que é natural. Amém? Tem coisa que vai acontecer mesmo. É natural. Nós estamos aqui, amém? Mas será que tudo que acontece na minha vida é o acaso? Não é o acaso. Amém? Amém. Provérbios 5, 21, 22, 23 diz assim: porque os caminhos do Senhor estão perante os olhos de Deus. Fala, eita. Os caminhos do homem, os seus caminhos estão diante de Deus. Agora vem a parte pior. E ele considera, além de estar diante de Deus, Deus está olhando tudo. Tudo que você faz, você pode esconder da mãe, do pai, do irmão. Não esconde de Deus. Aí ele diz assim, e ele considera todas as suas veredas. Aí o negócio ficou mais difícil, né? Porque além dele ver tudo, ele ainda analisa tudo o que eu faço para me dar a paga. Seja de lucro ou seja de prejuízo. Seja bênção ou seja maldição. Ele vai pagar. Quem está entendendo? Deus é justo, a gente vai receber tudo que o homem semeia. Você pode escolher você pode esconder a semente que você está semeando, mas você jamais esconde a colheita. Gente faz coisas no oculto, pode fazer no oculto o quanto quiser, nunca vai conseguir esconder aquilo que vai colher lá na frente. Porque Deus, ele vai dar pra gente, ele considera o que a gente faz. Agora eu quero falei sobre maldição geracional, amém? Quem me dá 10 minutinhos? Amém. Amém? Me dão mesmo? De bênção mesmo? Vocês não estão... não. Maldição autoimposta, aquela que eu coloco sobre mim. Eu não vou ler o texto, mas em Juízes 6,15, diz que Gideão, ele fala assim, eu sou o pior, eu sou o menor, eu não sou ninguém, quem sou eu? Então nós vamos nos amaldiçoando. Deus criou o mundo com uma palavra, o diabo, ele ama o que você fala. Você tem que cuidar daquilo que você fala. Ei, falador, cuidado com o que você fala. Porque o que você fala, você pode estar dando munição para o diabo vir contra você. Entende? E nós mesmos nos amaldiçoamos. Quem aqui já disse, eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou casar, eu sou burro mesmo, eu não aprendo, eu nunca vou ser nada, eu não consigo nada. E você começa a falar um monte de coisa no seu dia mal. Sabe? Eu sou o cocôzinho da mosca no cocô do cachorro, eu não sou nada. E você começa a se autodepreciar e se auto-amaldiçoar. Ok? Aí Noé faz a arca, passa o dilúvio, Noé vai, acha a terra, começa uma nova família, porque Deus teve a esperança de conseguir criar um homem que conseguisse vencer o pecado. Mas precisou de Jesus para isso, amém? Noé bebe, fica bêbado, dá bênção de Deus, cuidado. Tem gente que ganha um carro e some da igreja, né? Arruma a casa, vai fazer churrasco com os amigos, não vem para a igreja. Consegue o trabalho, estou muito cansado agora que eu consegui, que Deus me deu o trabalho, não vou mais para a obra de Deus. Cuidado, usar a bênção, amém? E fazer dela maldição na sua vida, ok? Casou, a gente casou, some da igreja, né? Porque eu quero ficar juntinho aqui. Fica juntinho, sentado no banco da igreja, porque tu gasta mais tempo assistindo filme do que na reunião. Aí a gente fica religioso depois que converte, porque aqui quem era do mundo, lá no Brasil tem carnaval, pulava os 4 dias de carnaval, não dormia, nem comia direito, ficava no meio da farra, vem para a igreja, não aguenta ficar 3 horas na reunião. Esse culto demora demais. Esse louvor tá longo demais, minhas pernas tá doendo, para que cantar tanto?
Tu ficava no mundo. Aí você vem para a igreja, não consegue ouvir 50 minutos, 1 hora de pregação, 40 minutos de pregação e assiste um filme de 2 horas. Sentado ali. O que está acontecendo? Nosso olhar está em outro lugar. Entendem isso? É só uma... Isso não acontece aqui, isso é lá no Brasil. Tá? Isso não ocorre aqui, pastores. Não acontece aqui, isso é só lá no Brasil que acontece. Entendeu? E aí, o que acontece? Abraão amaldiçoa, depois você lê em Gênesis 9, a partir do versículo 20. Ele amaldiçoa Cã. E ele diz assim, você vai ser servo dos servos dos seus irmãos. Você vai ser um nada, porque você... Ou seja, ele bebe, fica bêbado, o filho vê, conta para o outro, culpa do filho. E amaldiçoa. Ei, quantos de nós fomos amaldiçoados pelos nossos pais? Eu atendi uma moça uma vez, e ela chorando comigo, ela dizia assim, eu estou na igreja, mas eu não consigo parar de me prostituir, eu não sei o que acontece. E ali eu fui atendendo ela, conversando com ela, para a gente marcar os desligamentos. Ela disse para mim que o pai dela, desde que ela nasceu, falava que ela ia ser prostituta. Dizia que ela ia ser vagabunda. Se o mundo foi criado com a palavra, e você com a palavra determina muita coisa na sua vida, a tua palavra ou a palavra de alguém também determina para você muita coisa. E às vezes os nossos pais, tios, avós, primos, irmãos mais velhos, a gente vai tendo pessoas que vai nos amaldiçoando e vai liberando para nós maldições. Maldições diferenciadas. Tem pessoas que às vezes me dá vontade de chorar no atendimento com elas, de tanta coisa que a família já liberou para a vida dessa pessoa. Alguém que Deus ama. Alguém que Deus teve um plano desde o nascimento. Deixa eu te dizer uma coisa, você não é obra do acaso. Teus pais podem dizer que você nasceu de um sexo ilícito, você nasceu fora da hora, você não era para nascer. Não tem isso, Deus escolheu você. Deixa eu te explicar uma coisa. Quem aqui já teve gêmeos? Conhece alguém que tem gêmeos? Tem gêmeos que vêm da mesma placenta, são iguais. Por quê? Porque o óvulo divide no meio. Eles são iguais, idênticos. São chamados de gêmeos univitelinos. Tem gêmeos que são de placentas diferentes. Pode nascer até com cor de cabelo diferente, feição diferente. Às vezes é menino, às vezes é menina. O que eu quero dizer com isso? São 5 milhões de espermatozoides que o homem libera a cada relacionamento sexual. Se os 5 milhões de espermatozoides fosse fecundado, daria uma pessoa diferente de você. Deus escolheu você. Deus olhou e disse, eu quero essa pessoa, eu quero ela, ele para isso. Eu tenho um projeto para essa vida, eu escolhi essa vida. Desde a concepção você foi escolhido por Deus. Você não é obra do acaso, você não é erro, você não foi um descuido, você não foi nada de errado que aconteceu. Deus escolheu você desde o teu nascimento para um projeto maior de Deus nessa terra. Então a pessoa do teu lado fala assim, ei, Deus te escolheu. Podia ter sido 5 milhões diferente de você. Amém? Então, eu quero fazer umas orações com vocês nessa hora. Para que nós quebremos as maldições geracionais. Para que quebremos as maldições que nós mesmos colocamos sobre nós. E para que quebremos as maldições que nos colocaram. Ok? Amém. O Senhor vai liberar muitos anjos nessa hora para no mundo espiritual quebrar as cadeias, quebrar as raízes de iniquidade, quebrar as prisões, quebrar as palavras que estão se cumprindo. Porque quando Balaque, ele chega diante de Balaão e ele diz assim, eu quero que você amaldiçoe o povo. Deus aparece 3 vezes para ele e diz, não amaldiçoa o povo que eu abençoo. Mas Deus tinha poder, o que tinha a ver Balaque de amaldiçoar o povo? Deus não podia ter deixado? Fala comigo assim, existe o dia mau. Existe o dia mau. Tem maldições que ficam sobrevoando, esperando o dia mau para pousar na gente. Entende? Quero te dar um conselho. Não durma sem você repreender todas as palavras de maldição que foram liberadas contra você durante o dia. Entendem? E à noite. Quebre elas. Porque elas vão esperar um momento que você está magoado com alguém, não perdoou, que você brigou, que você ficou irado.
Quem está entendendo? Tem o dia mal. Tem gente que o dia mal é tão mal que ele é o dia mal dele. Quem aqui já amanheceu no dia mal? Que faz o dia mal para a família inteira. A pessoa levanta com o pé esquerdo, levanta mal-humorada, levanta brigando com todo mundo, não tem nada que faz que está certo. Ela está no dia mal, faz mal para todo mundo. Porque tem gente que não precisa do dia mal para ter mal. Ela já tem um mal dentro dela. Isso também não é aqui, isso é outro lugar, entendeu? Fora daqui. Por isso que você precisa se preocupar com as palavras de maldição, porque às vezes a gente ouve isso, sabe? Não, contra Israel não vale encantamento. Contra Israel não vale... Realmente. Mas o Israel que está santo. Mas a escorregada que você dá e o diabo está ali esperando, ó. Contando a hora. Esperando. Agora, vou entrar na brecha e vou fazer, e vou atacar. E vou fazer alguma coisa com essa pessoa. Por isso que você pecou, precisa pedir perdão o mais rápido possível. Fala assim, pecado tem dia, hora e lugar. Para de pecar varejo e pedir perdão no atacado. Pai, perdoa minha multidão de pecados. Deus olha e diz, mas quando pecou foi 1 a 1. Porque quando você faz assim, perdoa minha multidão de pecados, parece que o pecado fica menor. Mas quando tu diz assim, Senhor, perdoa aquela mentira que eu falei. Eu não devia ter mentido, Senhor. Pai, perdoa, Senhor Deus, porque eu não devia ter olhado para aquele homem, para aquela mulher de forma errada, Senhor, me perdoa, me perdoa. Quando você dá nome ao pecado, dá dia ao pecado e lugar ao pecado, você sente a dor e o arrependimento. Entendem isso? Então olha para o seu outro lado e fala assim, irmão, para de ser um atacado. Você tem que ir no varejo. Não vou mais continuar, não. Bora. Olha, você com esse entendimento, quantos entenderam aí alguma coisa pelo menos? Com esse entendimento, porque maldição geracional, ela é muito mais do que você repreender o demônio que está atacando a sua família de geração. Você tem que se arrepender pela raiz de iniquidade que se instaurou na sua família. E você aí sim precisa, depois a gente vai estar repreendendo os trabalhos que foram feitos para a tua família, amém? Amém? Então eu queria levar você a um momento de arrependimento. A Bíblia diz que o Senhor busca 3 pessoas na terra, 3 tipos de pessoas na terra. Os que adoram em espírito e em verdade, os que são fiéis na terra e os verdadeiros adoradores. Desculpa, os verdadeiros adoradores, os fiéis na terra e aqueles que são reparadores de brecha. Hoje você vai ser um José neste lugar. Você vai reparar a brecha da sua família. Hoje você vai fechar essa brecha, vai fechar essa porta. Amém? Hoje você vai encerrar uma história de maldição geracional que foi te acompanhando, geração a geração, e foi entrando na sua vida, para trazer peso para a sua caminhada, para pesar você, para fazer ficar difícil. Sabe aquela pessoa que para casar é uma luta, para arrumar um emprego é uma luta, para poder fazer é uma luta, é uma luta, é uma luta, é uma luta, é sempre tudo muito pesado. Hoje nós vamos tirar isso, amém? Amém? Nós vamos tirar os chamados espíritos de encosto. O que é espírito de encosto? São os espíritos geracionais. Eles ficam encostados em você, esperando a oportunidade para fazer cumprir na sua vida aquilo que ele quer, aquilo que ele tem legalidade dada por ancestrais seus. E eu quero liberar você nessa hora. Eu queria que vocês estivessem tocando, cantando aí. Pelo menos uma pessoa cantando, o resto pode orar. Depois vocês vão revezando, amém? Mas eu queria que nós estivéssemos com o louvor tocando. O louvor quebra cadeias, amém? A adoração liberta, a adoração cura. Talvez você se perguntou muito por que a sua vida é assim. E talvez a resposta do Senhor te deu hoje, nessa manhã, entende? Deus te trouxe aqui por um acaso, os visitantes, as pessoas que aqui estão. Vocês vieram por um motivo. Deus trouxe vocês aqui porque queria falar com vocês nessa manhã. Amém? Então eu quero convidar você que pode se ajoelhar, se ajoelha. Se não quiser, pode ficar em pé. O que você achar. Quiser jogar no chão, é seu tempo agora com Deus, mas eu quero convidar você agora a entrar na sua família e começar. Você sabe o que é maldição na sua casa. Você tem conhecimento do que é repetitivo. Você tem conhecimento daquilo que vem perseguindo você ou daquilo que tem até alcançado você.
Então eu quero que você comece agora. Comece agora. Agora é você e Deus, amém? É você e Deus, é você e Deus. Comece agora a orar e vai pedindo ao Senhor. E fala, Pai, vem, Senhor. Vem agora, entra na raiz da minha família. Visita até a 10ª geração para trás, Senhor. Entra nesta família, Pai. Entra, Senhor. Entra, Pai. Quebra, Senhor, os demônios, as maldições demoníacas, Senhor. Pai, manda embora aquilo que está me prendendo, aquilo que está me amarrando, aquilo que está trazendo maldição na minha vida, aquilo que me impede de viver as bênçãos do Senhor, aquilo que me impede de viver o que Deus tem para mim, o que Deus quer de mim. Ore, 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 ore. Ore, 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 ore. Ore, apresenta diante de Deus.